Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Rapidinha com Nus Amorim, nesta quinta-feira, tá? Cuidado com a pandemia, cuidado porque ainda há uma ameaça muito séria, muito perigosa no ar. Então cuide da sua saúde, da sua vida e de todos com quem você convive. Gente, olha essa notícia. Pela primeira vez, o nosso país, o Brasil, uma das maiores economias do planeta, tá? Uma das economias mais pujantes do nosso planeta, o Brasil vai atingir 1 trilhão de déficit primário. 1 trilhão de déficit primário. O que é isso, déficit primário? É simples. É a diferença, é a proporção entre a receita e a despesa do governo. O déficit este ano atinge 1 trilhão, uma das maiores proporções da história do nosso país, se não a maior de todos os tempos, 1 trilhão o déficit da receita e da despesa do governo. E aí? O que a economia, o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o governo Bolsonaro estão apresentando? Qual é a proposta no sentido de recuperar esse déficit, diminuir, aumentar a receita e diminuir a despesa do governo, para que a gente possa voltar a uma normalidade, que o Brasil possa crescer, se desenvolver, já que ele economicamente produz muita riqueza. O Brasil é muito rico, muito rico. Eu não preciso falar isso, todo o planeta reconhece que nós temos um país riquíssimo em minérios, em agricultura, em pecuária. A indústria ainda é pujante, nós temos indústria que pode produzir desde aviões, nós produzimos aviões, vendemos, exportamos aviões, até produtos praticamente manufaturados, roupas, sapatos, calçados, enfim. Produzimos e produzimos muito. Perfumes, medicamentos, nós produzimos vacina para exportar, remédios. Produzimos sim, os laboratórios brasileiros são reconhecidos mundialmente. E por que a gente não consegue equilibrar essa balança comercial e deixa, sabe, desequilibrar tanto a chegar a 1 trilhão a diferença entre a despesa? Que incompetência de governo é esse? Que deixa descontrolar a balança comercial e o déficit chegar a 1 trilhão no ano de 2020. Ano histórico da pandemia, e eles vão botando a culpa na pandemia. Ah, pandemia. A pandemia atingiu o mundo inteiro. Todos os países praticamente foram atingidos pela pandemia. E nenhum deles está com esse escalabro que é um déficit de 1 trilhão. Nenhum deles. Nenhum deles. Em alguns a economia até cresceu. Por que o Brasil deixou de descambar tanto? Isso chama-se incompetência governamental. E o Bolsonaro não quer governar, ele precisa se defender da justiça, esta que é a verdade, porque está caçando ele e os filhos dele, e ele não sabe, simplesmente não sabe, ele já se declarou incompetente. Ele dá declarações idiotas, ridículas, e o gado aplaude, acha que é aquilo mesmo. Se mete na saúde, só fala besteira sobre cloroquina, sobre vacina comunista e tudo mais, que não vai ser obrigado. Se mete na economia, só sabe falar que tem que privatizar ele, Paulo Guedes, que aliás é o que mais se faz, né? E proposta concreta para ser debatida no Congresso, que é, no caso, uma proposta de orçamento, por exemplo, até hoje não foi apresentada no Congresso. O Congresso não sabe, nós não sabemos como é que vamos entrar 2021 com o orçamento. Não se sabe. O governo federal não apontou nenhum projeto nesse sentido. E já estamos em dezembro. E o prazo é até dia 31 de dezembro. O Congresso talvez nem entre em recesso por conta do orçamento. Ou o Brasil, não sei como é que vai caminhar o ano que vem. Olha só que ponto chegou esse desgoverno federal. Há uma hiperinflação, o povo está assistindo tudo isso e sofrendo na pele tudo isso. Você vai no mercado, você já sente, o carrinho já reduziu, o sacolão já reduziu, já não vai mais o arroz, se era 2 sacolas, agora é uma. Está comendo pela metade. Feijão, se eram 4 sacolinhas de feijão, agora é 2, no máximo. Óleo,
carne, ovos, sabe? Tudo subiu o preço. Nós estamos já mergulhando numa hiperinflação. O Brasil está caminhando já nesse sentido. Estamos voltando no tempo. A inflação registrada no Brasil, ela está galopante. Galopante. A inflação de 24% no atacado. No atacado. No varejo aumenta ainda. Certo? No atacado, nos grandes mercados, os produtos, a média de inflação, 24%. Tá? Aqui dados oficiais. Só comparado essa inflação do atacado ao ano de 1994. De 94 a inflação sempre foi diminuindo. Agora, em 2020, ela voltou para o patamar de 1994, ou seja, 24% no atacado. Aí vai vender no varejo, aumenta mais essa diferença. Isso pesa no bolso do cidadão, do trabalhador que deixa de comer, que deixa às vezes não pode nem ir de ônibus mais para o trabalho, tem que ir a pé ou de bicicleta ou sei lá o que. Sabe? Tudo isso, deixa de comprar o pão, o leite para a criança que tem que, sabe, se desdobrar para poder sobreviver. O brasileiro está vivendo essa realidade. Repetindo, na época da superinflação, hiperinflação de 1994, na época lá do Fernando Collor, na época ainda do Sarney, de José Sarney, com aquelas maquininhas, o Brasil já está voltando a essa época da hiperinflação. E qual é a proposta do governo? A única proposta que o governo fala, que esse Paulo Guedes fala, que ainda ontem deu uma entrevista nesse sentido, ele e Bolsonaro, só fala em privatizar, vender, se desfazer dos bens públicos, das empresas públicas, empresas construídas por todas as gerações que nos antecederam, empresas sólidas, que produzem, que trouxeram benefícios para a sociedade e o que é pior, empresas que dão lucro e eles querem vender, privatizar. Essa é a reforma que eles dizem que vai poder melhorar a economia. Eles vendem, somem com o dinheiro dessas vendas, dessa privatização, tá? Que na maioria das vezes beneficia parceiros do BTG pactual do senhor Paulo Guedes, por exemplo, que já se beneficiou e muito com algumas privatizações inexplicáveis, como aquela dos papéis do Banco do Brasil, né, senhor Paulo Guedes? Isso o senhor não quer explicar. E, além de privatizar, ele quer falar de reformas, as reformas trabalhistas, reforma previdenciária que já foram, agora a reforma administrativa, está caminhando numa reforma fiscal. Ele diz que essas reformas é que vão recuperar a economia do Brasil. E Bolsonaro aposta as fichas nisso. O povo não. O povo não está apostando em nada disso. A reforma trabalhista não melhorou a condição de trabalho e não melhorou a oferta de trabalho para o povo brasileiro, o trabalhador. A reforma previdenciária não melhorou, não diminuiu a dificuldade do trabalhador. Muito pelo contrário, as empresas continuam também com dificuldades, devendo as empresas privadas, a privatização não recuperou nada. Nada. E essas reformas também não recuperaram nada. Tudo continua como dantes na casa de Abrantes. Um desgoverno. E o que é pior, o Bolsonaro e sua equipe nega tudo isso. Nega que há uma crise econômica, nega que há um déficit. Se for perguntar para ele esse déficit de 1 trilhão, ele diz que não existe isso. Pois é, os dados demonstram isso. Se for falar de hiperinflação para ele, não, se não pode comer carne, come ovo. Que é isso, mas não tem hiperinflação. Não tem. Se falar para ele que o meio ambiente está queimando, que tem fogo aqui no Pantanal, que estão desmatando a floresta, com as imagens mostram isso, não tem nada disso, eu vou pegar um avião, vou sobrevoar, não tem nada disso. Nega tudo. Nega inclusive a pandemia. Ele nega que existe a pandemia, que há uma necessidade de se planejar a vacinação, que há uma necessidade de planejar um isolamento mínimo para evitar a contaminação. Ele nega tudo isso. Governar assim é fácil, né? Governar dizendo que não tem nenhum problema é muito fácil. Quando as evidências, as imagens e o sofrimento do povo é evidente.
Paulo Guedes e Bolsonaro querem só privatizar e beneficiar empresários que vão cada vez mais aumentando seus lucros, inclusive Paulo Guedes, né? Bolsonaro com certeza também não está ficando para trás. Os filhotes dele também não estão ficando para trás. Não é à toa que dinheiro entra na conta da primeira-dama, que as ex-esposas estão com não sei quantos apartamentos, que o filho está com não sei quantos investimentos imobiliários lá no Rio de Janeiro. E aí ele abre leis para poder facilitar, para perdoar a dívida, para aqueles que já estão assentados em regiões permaneçam, porque vai beneficiar inclusive empreendimentos da família. Não é, senhor Bolsonaro? Tudo isso. Então as empresas vão se beneficiar, vão se locupletar de lucros exorbitantes. E a população, o trabalhador, vai ter que a cada dia que passa continuar matando um leão. Um leão a cada dia. Infelizmente é esta a realidade. Um leão a cada dia. É esta a realidade do povo brasileiro. Vamos ter que reagir. Vamos ter que tomar as rédeas dessa situação. Caso contrário, eu não sei até quando vamos conseguir matar esse leão. Dá um like aí, galera. Vamos junto. Agora é a hora de vocês... gostei, vamos trabalhar, vamos crescer essa página e esse espaço para que a gente possa refletir assuntos como esse, né? Preocupante. 1 trilhão, hiperinflação e nenhuma proposta do governo para diminuir essa terrível situação. Dá um like, divulga, inscreva-se, chame mais gente para a gente conhecer e trabalhar juntos. Um abraço.